Você é natural de onde? Sou natural de Campinas, morei poucos meses ali, depois fui para São Paulo, onde fiquei até os 6 anos de idade. Morei um ano em Curitiba e estou há 40 anos aqui em São José dos Campos. Bom, então você não lembra da sua infância em São Paulo, né? Era muito novo, né? Muito novo, praticamente eu lembro da minha infância já aqui em São José dos Campos, com 7 anos de idade. Depois Curitiba? Curitiba. Foi fazer o que em Curitiba? O meu pai, ele trabalhava na Shell e ele foi transferido para Curitiba e nós ficamos então um ano lá. Foi quando, naquela ocasião, a minha mãe se separou e nós viemos então desenvolver a nossa vida aqui em São José dos Campos e estamos aqui até hoje, são 40 anos. E por que essa opção de São José dos Campos? Eu tinha um avô que já morava aqui, ele dirigia uma empresa de saúde, que é o Laboratório Oswaldo Cruz, e depois essa empresa veio ser adquirida pela minha mãe, e a gente ainda é criança, e passou a ser o principal objetivo da família, porque ainda tudo era o início, a empresa era bastante pequena, era um desafio da família, e ela havia se separado, então, ou seja, não tinha um plano B, tinha que dar certo. E houve um empenho, dedicação, com muita luta, houve uma união entre todos nós, da família, e o laboratório prosperou muito, virou um sucesso, né? Absoluto, de qualidade, foi onde a gente pôde aprimorar muito, né? Uma saúde com excelência, a importância de você ter uma empresa com muita seriedade, com ética, com dedicação. Acho que a empresa de saúde ela permite isso. E quando completei meus 18 anos, estava sendo fundado o PSDB, e naquele momento eu já tinha uma inquietude, né, de assuntos coletivos, de assuntos da nossa cidade. Foi quando eu conheci então o grupo liderado aí pelas lideranças que estavam aqui desenvolvendo o PSDB, o Emanuel Fernandes, todo o grupo que recentemente aí administrou a prefeitura. E naquele momento eu comecei a ter uma vivência política, e a partir de 1997 fui convidado então pelo prefeito Emanuel Fernandes a auxiliar no governo dele. Bom, nós vamos chegar lá. Vamos voltar lá na sua infância. Tá. Podemos dizer que a tua infância mesmo foi vivida em São José. A infância e a adolescência. Toda a minha infância foi vivida a partir dos 7 anos em São José dos Campos. Como é que era São José naquela época, quando você conheceu essa cidade aqui? Você se recorda? São José era uma cidade que a gente já tinha se identificado, mas uma cidade ainda bem mais com conotação de interior, né? Onde, como eu tinha vindo de capitais, né, a gente já sentia essa diferença aqui, pois eu ia de ônibus para a escola sozinho, com 9, 10 anos de idade, quer dizer, então uma cidade que já trazia uma tranquilidade, algo que já havia uma empatia muito forte, né? Com regiões que ainda nem eram desenvolvidas. Um dos primeiros lugares que eu morei foi o Jardim das Indústrias, brincava muito ali na rua e não tinha nem a Avenida Cassiano Ricardo, né? Quando você terminava de subir ali o seminário, você tinha que entrar à direita. Onde é o Aquários hoje não existia, né? Era tudo um terreno. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer bem o desenvolvimento desse início de São José dos Campos, né, que garantiu esse boom de crescimento, né? Você disse que veio com a família e que tinha que dar certo, né? Mas você trouxe algum sonho de infância? Olha, o sonho era sempre buscar um projeto de sucesso, né? A gente veio com o desafio de se estabelecer, viemos num momento de muita dificuldade, tiveram pessoas importantes aqui que nos ajudaram, inclusive não estão mais, porque, como eu disse, minha mãe havia recém-separado, então foi de muita luta, e estava dentro do nosso objetivo realmente todo o esforço para a gente poder ter um futuro de sucesso. E graças a Deus foi nessa cidade que muitos sonhos pessoais se realizaram. Tive a oportunidade de conhecer pessoas excelentes, que muitos convivo até hoje.
Então, São José dos Campos, para mim, é uma referência da minha vida, porque foi aqui que nós chegamos aos 7 anos de idade, com muitas dificuldades, mas olhando para frente, olhando para o futuro, e com o apoio da família a gente conseguiu se estabelecer aqui, fazendo com que no futuro tivéssemos uma das empresas mais reconhecidas aqui na nossa região. Então a gente tem uma gratidão pelo acolhimento de São José. E aqui também muitas pessoas vieram em busca do seu desenvolvimento. Então era muito mais fácil você ter amigos, porque muitas pessoas vieram aqui em São José e também não tinham seus familiares próximos. Então isso permitiu um acolhimento muito legal. E a sua adolescência, como é que foi? Adolescência espetacular. Tive meus amigos, posso dizer que 100% dos principais amigos que eu tive na infância eu me relaciono até hoje. São amizades que já passam aí de 30, 35 anos de idade, um momento em que a gente já estava mais estabilizado aqui em São José dos Campos e pude crescer com um patrimônio de amigos muito legal. Então, assim, foram momentos em que a gente estabeleceu aí vínculos fortes, né? Até porque a família era pequena aqui, então eu posso dizer assim com muita tranquilidade que meus amigos em São José dos Campos passam de 30 a 35 anos, a grande maioria. Seu primeiro emprego qual foi? Nós sempre começamos pelo laboratório. O Laboratório Oswaldo Cruz era aquela empresa pequena, empresa familiar, não tinha gordura, ou seja, ela tinha que dar certo e tinha que dar certo. Então eu comecei como office boy lá no laboratório. Eu ia na época que os bancos tinham aquelas filas, né? Eu ia fazer todo o serviço externo, então ajudava na parte administrativa, e desde os 13, 14 anos já ajudava ali com compromisso de horário, estudava no outro horário. Então isso foi motivo de muito aprendizado, né? Até porque você acaba dando mais valor para a vida. Então isso me fez amadurecer um pouco mais rápido. Tanto é que com os meus 18 anos eu já estava me buscando um espaço em política pública para poder realmente atuar naquilo que eu tinha uma vocação e gostava de fazer. E os estudos? Me formei, estudei boa parte nas escolas municipais aqui em São José dos Campos. Já na fase do colegial eu estudei em colégios particulares, a gente já tinha uma condição mais estabilizada, e fiz administração de empresa na Univap. Então também sou muito grato às instituições de ensino aqui que me permitiram. Depois, já em fase adulta, fiz pós-graduação pela FAAP em gestão pública, e hoje inclusive eu dou aula também no curso de gerente de cidade da FAAP. Por que esse interesse em trabalhar com políticas públicas? Nos conte. Eu acho que cada um na vida vem com uma missão, né? Eu sempre tive uma vocação de atuar nos assuntos públicos, né? Sempre me chamou muita atenção poder opinar, poder participar, e isso ele foi se destacando na medida em que eu fui ficando mais adulto, né? Independentemente de ter ocupado algum cargo público, já na adolescência eu participava de reuniões para discutir saúde, transporte, educação, né? Fazia parte de um grupo de pessoas que discutiam isso pelo simples fato de contribuir, né? Sem nenhum interesse eleitoral ou algum interesse político. Então é algo que já está dentro da minha essência, né? Que eu gosto, continuo fazendo isso até hoje, né? Participo aí de alguns projetos como São José 2030, tudo isso, que são assuntos de interesse coletivo. Eu acho que eu tenho essa ligação, isso nunca vou perder, né? Esse trabalho no sentido de ser útil para a sociedade a qual eu estou inserido, né? Bom, agora voltando àquela questão que já tinha adiantado, no caso do Emanuel Fernandes, ele lhe convidou para fazer parte de um partido político. Daí para frente você se tornou secretário, nos conte,
E diz a sua sensação de ser secretário numa cidade como São José dos Campos, ainda mais de assistente social, né? Sem dúvida. Eu acho que Deus me brindou muito aqui dentro das minhas aspirações. Eu nunca imaginava ocupar um cargo público, nunca me filiei a um partido político para ter um cargo público. Isso foi uma consequência que eu não... Aliás, eu até era imaturo de imaginar que, estando num cargo político, um dia eu poderia estar num cargo público, né? E a gente tinha um projeto muito bem definido, um projeto de mudança, e na minha adolescência o Emanuel representava essa mudança. Uma pessoa que veio para São José dos Campos, fez o ITA, veio batalhar, trabalhou na GM e fazia parte desse movimento do início do PSDB. E foram duas tentativas de fazê-lo prefeito da cidade. Na primeira nós não tínhamos a menor estrutura, mas tivemos a oportunidade em 92 de mostrar um pouco que havia algo diferente. Mas em 96 o Emanuel então vence as eleições para prefeito de São José dos Campos e me dá a honra de ser convidado de imediato para o governo dele. Isso me trouxe muito aprendizado. Eu lembro que quando eu cheguei, eu comecei pela Fundas. A primeira função que eu assumi foi a chefia de divisão de recursos humanos da Fundas, e foi um aprendizado porque eu não tinha nenhuma vivência na área pública, mas a gente tinha determinação e tinha já assim uma afinidade com o assunto muito grande. Passado um período, me tornei presidente da Fundas, onde eu tive a honra de ser o presidente que inaugurou o CEPAS, um colégio que está aqui até hoje em São José dos Campos. Eu tive a satisfação de poder atuar diretamente nesse projeto, né, um projeto, uma escola profissionalizante, que foi construída com recursos do BID. Isso me trouxe um outro grande aprendizado. No segundo mandato do Emanuel, eu já fui convidado para ser o diretor de desenvolvimento social, já numa estrutura então de cidade. Em seguida, ao mandato do Emanuel, o Eduardo Cury então se elege prefeito, e desde o início do governo Emanuel até o último dia eu me tornei, atuei como secretário de desenvolvimento social do governo Eduardo Cury. Então isso realmente me permitiu estar à frente de projetos como Casas do Idoso, projetos linkados a gerações de renda, parcerias com o Senai e Senac, projetos realmente estruturantes que faziam a mudança. O foco era promover a mudança da pessoa atendida, ou seja, promover a mudança na ascensão dela para uma sociedade melhor, transformá-la através da educação. E eu acho que a gente conseguiu isso com muito êxito, muitos exemplos que até hoje a gente vê de mudanças através dos projetos que eu tive a oportunidade, junto com uma equipe maravilhosa que me ajudou muito. Nunca se faz nada sozinho. Eu tive o privilégio de ter uma equipe na prefeitura, de pessoas concursadas ali, alguns que vieram por alguns períodos ajudar, mas sempre focado num trabalho sério, num trabalho dedicado, e a população como principal beneficiária desses projetos diferenciados, né? Eu vejo as casas do idoso, realmente é de arrepiar a qualidade que isso trouxe para a população da terceira idade. E não economizamos, fizemos projetos à altura de uma cidade que fabrica avião, né? Com qualidade, com bons profissionais, com boas entidades sociais parceiras que ajudaram e ajudam muito a nossa cidade. Nós temos aqui em São José dos Campos excelentes entidades sociais com um trabalho sério, e tudo isso muda a sociedade, né? Então, nesse período desses 16 anos que eu fiquei no governo, eu quero dizer que pude aprender muito, como pude colocar em prática uma série de aspirações para que as pessoas melhorassem a sua condição de vida. Então, realmente, ser secretário numa cidade como São José dos Campos é algo de muito privilégio, porque você realmente está à frente de uma cidade que é referência no Brasil. Eu falo, quem não se adaptar em São José e for buscar um outro espaço para morar, talvez não encontre aqui dentro do Brasil uma cidade com tantas qualidades, de pessoas lutadoras, pois formado por uma sociedade que veio de fora em busca de oportunidades de trabalho,
e transformou isso aqui num grande centro de desenvolvimento. Além de tudo isso que você colocou, é bom destacar que foi uma pasta difícil, porque foi num momento de transformação da cidade, houve aquela desfavelização. Sem dúvida. Então a tua pasta foi muito exigida. Bastante. E participou ativamente dessa mudança de São José dos Campos, não é? Sem dúvida, Dirceu. Eu posso dizer para você o seguinte, foi uma grande mudança porque você tocou num ponto importante, porque era uma mudança de cultura, uma forma de viver, e você sempre trabalhar a autonomia do cidadão. Porque qual é o melhor projeto social? Aquele que garante que a pessoa gere a própria renda, aquele que dê autonomia, que dê dignidade, não de você incluí-la num programa que você constantemente está alimentando ela com um projeto social, mas que ela não cria a sua independência. Todo mundo quer ser independente, todo mundo quer ter a sua autonomia perante a família, e a gente investiu muito em capacitação, não só de crianças da escola, estou falando da família, daquele pai que começou a ver a tecnologia chegar e não teve na sua infância a oportunidade de conviver com o computador. Nós fizemos vários cursos de vocação em informatização, ou seja, permitindo que toda a estrutura das pessoas, em especial de baixa renda, tivessem a oportunidade de se qualificarem. E com parceiros como Senai, Senac, Cepas, enfim, trazendo para o cidadão aquilo que é de mais valioso, ou seja, a sua autonomia, ele poder gerar a sua própria renda, ele ter o seu próprio sustento, garantir isso para a família. Então essa mudança de conceito, né, em que a assistência passava também, né, nos projetos de desfavelização, que os governos do Eduardo como do Emanuel foram muito atuantes, também de levar isso para essa população, sempre pensando no desenvolvimento da família, né, como um foco principal. E isso traz muita satisfação quando você percebe que aquela pessoa mudou de posição social porque ela teve um investimento. As formaturas eram de arrepiar. Nós juntávamos mais de 1000 pessoas recebendo certificado Senai, Senac várias vezes ao ano, né? Se tornaram conhecidas as nossas formaturas, né? As pessoas levavam os seus parentes, se arrumavam como se estivessem indo a um casamento. Tamanha era o grau de satisfação dela poder estar recebendo um certificado. Na casa do idoso, pessoas com 80 anos que não escreviam o nome, passaram a querer mudar o seu RG e tirar o analfabeto. Eu lembro disso, até me arrepia, que vi vários casos disso, né? Nós tínhamos o curso de alfabetização dentro das casas dos idosos e muitos ainda tinham na sua carteira de identidade, no local da assinatura, escrito analfabeto. E muitos mudaram. Então nunca é tempo para mudança. Eu acho que quem está à frente de um cargo público, ele tem que olhar para trás e ver o seguinte: eu melhorei a vida das pessoas a qual eu estive responsável por alguma ordem social, né? E graças a Deus hoje, quando eu ando por São José, eu fico muito tranquilo, sabendo que foi um período de 16 anos dedicado à causa social de São José dos Campos. Bom, agora com essa experiência adquirida nesse período todo, qual o aconselhamento que você daria, o aconselhamento político para que São José pudesse caminhar ainda melhor? Nós temos que continuar sendo uma cidade de oportunidades. Se a gente olhar para trás, nós tivemos o privilégio de ter aqui um ITA, de termos instituições e pessoas que acreditaram na nossa cidade, e a nossa geração de hoje colhe isso. Os empregos que hoje nós temos na Embraer é fruto de alguém que pensou lá atrás no ITA, que pensou no desenvolvimento de uma empresa como a Embraer, né? Nós temos aqui na nossa convivência o engenheiro Osiris Silva, que tanto fez pela nossa cidade, faz e pelo Brasil. Então eu acho que o desafio futuro é garantir que São José continue sendo essa terra de oportunidades. Como? Com um poder público eficiente, rápido, atraindo para cá empresas sérias que possam ajudar no desenvolvimento de novas oportunidades de emprego, investindo em educação. Eu acho que uma cidade ela se torna atrativa na medida em que ela se dispõe a trabalhar esses pontos que
que são tão importantes, porque hoje, Dirceu, todos nós concorremos com o mundo. Hoje, através de um computador, uma pessoa compra qualquer produto em qualquer parte do mundo. Então, nós temos que continuar atuando na eficiência, né? Tornando São José um polo atrativo, botando esse aeroporto para funcionar, né? Não existe desenvolvimento no mundo inteiro se você não tiver mobilidade. Então, pensar num trabalho de união entre as cidades do Vale do Paraíba, olhando para esse aeroporto, olhando para o desenvolvimento da educação na nossa cidade. Nós só temos uma Embraer aqui porque tivemos um ITA. Então, essas reflexões são importantes para que a gente não ache que eternamente tudo vai acontecendo naturalmente. É preciso que todos nós sejamos líderes de nós mesmos, líderes da nossa região, né? Então, tornando cada vez mais a nossa cidade atrativa e escolhendo bem os nossos representantes. Eu acho que a função pública ela é muito positiva quando as pessoas estão dedicadas, e também muito ruim quando você não tem pessoas atuantes. Ela ajuda e prejudica dependendo do perfil de quem está à frente. Então é muito importante a gente acompanhar a vida política da cidade, desenvolver esse espírito de cidadania para que São José continue sendo essa referência que é até hoje. Você acredita numa São José melhor em 2030? Nós estamos trabalhando inclusive para isso. Eu tenho o privilégio de fazer parte do grupo do engenheiro Osiris Silva. Começamos com uma discussão com poucas pessoas e hoje, aonde eu ando, o pessoal comenta: escuta, e o São José 2030, quem é o novo palestrante, quais são os assuntos? Nós temos assuntos importantíssimos que têm sido discutidos, porque não podemos esperar chegar a 2030 para decidir o que vai ser feito. É necessário um planejamento. Então é agora mesmo, ainda com alguns anos, e daqui a pouco vai ser o 2040, 2050, o que a gente precisa é usar esse potencial. São José dos Campos tem grandes lideranças, não só políticas, lideranças que estão à frente de entidades, pessoas da sociedade que têm muito a contribuir. E essa contribuição ela é muito importante que seja feita em conjunto, porque cada um tem um ponto positivo para colocar. É olhar para frente e estar aberto ao desenvolvimento. Nós temos que ser cada vez menos burocráticos. O Brasil, infelizmente, ainda perde muito por essa questão da burocracia e deixa isso um ritmo mais lento, e atuar para que São José seja cada vez mais um polo de interesse dos grandes projetos. Voltando lá atrás, a senhora, sua mãe, fez a opção certa em escolher São José dos Campos? Olha, são decisões que não dependem da gente, né? Principalmente eu tinha 7 anos de idade, mas confiando muito em Deus que a gente, quando olha para trás, sabe que Ele direciona a vida de cada um da melhor forma possível. Eu não consigo me imaginar morando em outra cidade, né? O acolhimento de São José. Então acho que minha mãe teve uma luz, né, com tantos municípios que tem o nosso país, de escolher um município tão diferenciado, tão acolhedor e tão promissor como é São José dos Campos. Você respondeu, mas eu vou perguntar novamente: o que São José representa na sua vida? São José representa um marco de mudança na minha vida. Vim para cá jovem, com 7 anos de idade, sem ter muita noção de tudo que poderia acontecer num momento difícil, e hoje aos 47 anos de idade eu olho para trás muito feliz por tudo que já pude realizar, tudo que pude aprender, pelas oportunidades que São José dos Campos me deu e tudo ainda que projeto em fazer para o futuro aqui na nossa cidade. Sua religião qual que é, Kiko? Eu sou batizado na Igreja Católica. Seu time do coração? Esse não dá para ser diferente, o Corinthians. Bom, um grande empresário, palestrante, né, um homem empreendedor. Agora, e na cozinha? Sai alguma coisa? Olha, a minha esposa me define que eu não sei nem onde é a cozinha lá em casa. Essa é a tamanha afinidade que eu tenho. Não dá para a gente vir com todas as aptidões que a vida oferece. E essa realmente eu não fui nem um pouco privilegiado, porque na cozinha eu sou ruim, viu? Dirceu, eu tenho que assumir isso aí. Música, cinema ou teatro? Gosto muito de teatro, né? Cinema, eu sou um pouco impaciente.
E música bastante. Eu acho que a música toca a gente, né? A música, ela não é à toa que na época da ditadura as músicas foram proibidas, justamente porque ela toca na gente. Então, eu sou fã do Roberto Carlos, gosto de música sertaneja, música clássica. Minha mãe teve uma vivência na infância muito próxima à música clássica, porque o meu avô tocava violoncelo. Então eu meio que achava chato isso no começo, mas acabei também pegando um ladinho aí de música clássica também. Gosta de viajar? Bastante, principalmente depois que você tem filhos, que se você não viajar, eles fazem você viajar, né? Então, sempre que tem oportunidade, eu busco aí uma viagem, sempre família, é algo que me faz bem. Quantos filhos? Tenho 2 filhos, tenho uma de 13 anos, a Sofia, e o João Victor, de 19 anos, que nesse momento faz faculdade em Campinas. Uma viagem marcante? Uma viagem marcante, foi uma viagem que eu fiz de lua de mel para Grécia. Eu acho que foi uma viagem em que a gente faz um paralelo da história, do quanto que muitos já caminharam para chegar até onde nós chegamos, e ainda mais para a Grécia, que tem todo esse envolvimento histórico. Foi realmente uma viagem que me marcou muito. E um lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Japão. Tenho uma vontade de conhecer o Japão, a China. Eu acho que, principalmente pelas mudanças que as cidades estão ocorrendo nesse momento, e acho que são países que estão aí buscando uma tecnologia, tudo isso eu tenho uma curiosidade grande de conhecer. Pergunta difícil. Se você tivesse que deixar São José dos Campos, você moraria em qual cidade? Olha, Dirceu, eu nunca parei para pensar isso, mas talvez essa opção não fosse aqui dentro do Brasil, porque acho que é difícil ter uma cidade como São José dos Campos. Você tem algum ídolo? Com certeza, a gente tem pessoas, referências, né? Uma das pessoas foi minha mãe, com quem eu aprendi muito. É uma pessoa que se dedicou muito pela causa social, e constantemente eu me lembro dos conceitos de vida que ela me passou. Pessoas marcantes na sua vida? Osiris Silva, sem dúvida nenhuma. Diariamente eu aprendo com ele. Agradeço a Deus de ter a oportunidade de estar constantemente em sua companhia pelos projetos que a gente tem desenvolvido juntos, que mostra todo um desapego da sua vida pessoal para o próximo, sempre pensando no desenvolvimento, sempre pensando em como deixar uma sociedade melhor. Uma das coisas que o engenheiro Osiris me fala muito, e isso acabou virando um conceito, é que nós temos que deixar o mundo melhor do que nós recebemos. E eu acho que esse é um desafio de toda a sociedade, que os nossos herdeiros, netos, etc., possam conviver no mundo melhor, não só em bens materiais, mas de princípios, de valores, de comportamento e como cidadão. Para fechar, uma grande saudade. Minha mãe. Ela me marcou muito, e a vida atirou muito rapidamente, e então a gente tem que viver intensamente, né? A lição que eu tive, tudo tem uma lição, é viver intensamente ao lado dos nossos amigos, ao lado dos nossos familiares, muito, porque são esses momentos que a gente leva para a história. Não é fazenda, não é carro, então assim, isso é importante, mas o mais importante são as pessoas que a gente consegue realmente ter uma afinidade. Eu diria que a grande lição de saudade é essa.